Oi, gente! Hoje eu vou resumir pra vocês o livro Até o Último de Nós, da Freida McFadden. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Júlia, eu sou jornalista e leitora e eu trago pra vocês resumos de livros, tanto aqui quanto no TikTok, além de outros conteúdos também. Eu, sinceramente, tinha dado uma desistida da Freida, gente, mas aí eu lembrei que eu li esse livro já há um tempo atrás, acho que no ano passado ou no ano retrasado, não me lembro. E eu lembrava de ter gostado muito desse livro quando eu li, de ter me pegado realmente de surpresa. É um livro relativamente curto, se eu não me engano, tem tipo 200 e poucas páginas, então eu lembro de ter lido ele numa tacada só, ter ficado obcecada com essa história. E eu decidi trazer ele pra vocês, eu reli ele pra fazer esse vídeo, e realmente eu gosto desse. Tem aqueles problemas tradicionais de Freida McFadden, né? De tipo, a fórmula é um pouco previsível, os protagonistas não são as pessoas mais inteligentes do mundo, mas comparado a alguns outros dela, tipo As Sete Chaves, O Acidente, eu acho esse bem ok. Mas sobre o que é esse livro, né? A protagonista desse livro é a Claire e ela tá vivendo uma fase muito ruim no casamento dela, ela tá meio que à beira de um divórcio. Ela se sente muito sobrecarregada porque ela tem 2 filhos com o marido dela, só que ela que meio que cria as crianças. Só que ela e o marido têm uma viagem marcada com outros casais de amigos deles e ela tá muito animada pra essa viagem, pra fugir da rotina e tentar salvar o casamento. Só que quando eles estão quase chegando no resort lá que eles vão, eles estão tipo 3 quilômetros de lá, o carro deles dá problema. E eles decidem então ir andando o resto do caminho, afinal, 3 quilômetros não é tão longe assim. Só que aí começa a acontecer umas coisas esquisitas. É meio que um whodunit, assim, né? Que é quando acontece uma coisa num grupo e você tá tentando descobrir quem tá fazendo ou quem fez aquela coisa, enfim. Eu gostei muito do setup desse livro, sabe? Como eu disse, eu achei ele bem envolvente e tal. Sem mais delongas, vamos ao resumo. O enredo inteiro de Até o Último de Nós, pra quem não quer ler o livro. Contém spoiler, obviamente. Bom, o livro, na verdade, começa com um prólogo, e esse prólogo é na perspectiva de um narrador que a gente não conhece, a gente não sabe quem é esse narrador, mas essa pessoa fala sobre uma viagem que vai acontecer, e são 6 pessoas, e esse narrador não gosta do número 6, porque a mãe desse narrador era religiosa, e o número 6 tem muitos significados bíblicos, e o narrador fala que ele não acredita no simbolismo religioso do número 6, mas ele sabe que todas as 6 pessoas que vão nessa viagem estão escondendo segredos que, obviamente, essas pessoas não querem que sejam descobertos, né? Senão não seria segredo. E aí o narrador revela o próprio segredo dele, que é que apenas uma dessas pessoas vai sobreviver a essa viagem. Então, por isso que é Até o Último de Nós, né? Porque só o último vai restar, só uma pessoa vai restar. Começando no capítulo 1, a gente vê a nossa protagonista, que é a Claire, ela que narra a maior parte do livro, e ela fala aquilo, né? Que ela é casada com um cara chamado Noah e o casamento dele está meio em ruínas. Ela odeia o Noah. Tipo, ela tem muito ressentimento com o marido dela, mas ela continuou junto com ele muito por conta dos filhos. Quando eles casaram, né, a Claire era perdidamente apaixonada pelo Noah. Ela era tipo, ai, nada que ele fizer vai me fazer parar de sentir isso, só que ela parou. O relacionamento meio que deu uma azedada, né, ao longo dos anos e com filhos, etc. Mas, enfim, eles estão arrumando, né, as coisas pra ir nessa tal dessa viagem. E o Noah fica perguntando onde está a camiseta dele da faculdade. E a Claire fala sobre como ela odeia essa camiseta. A Freida coloca uns detalhes muito, tipo, foda-se nos livros dela. Todo livro dela tem alguma coisa que é, tipo, super irrelevante, mas ela fala sobre várias vezes, e nesse livro uma dessas coisas é essa porra dessa camiseta. Mas, enfim, ela tá muito irritada com o marido, ela tá irritada com o fato de ele tá barbudo, porque ele tá trabalhando de casa, então ele não tem feito a barba, e isso irrita ela. E ele meio que acusa ela de ter colocado a camisa dele na gaveta do filho deles, que é o Aidan, mas isso acaba irritando ela mais ainda, porque o Aidan lava as próprias roupas e o Noah não. Tipo, o filho é capaz de lavar as próprias roupas, mas o pai é um inútil, sabe? Essa vibe. Mas enfim, a Claire tá meio que vivendo por essa viagem, é um resort de luxo que eles vão, e lá tem, tipo, várias coisas legais pra fazer, então ela tá muito animada pra ter esse escape da rotina e da vida normal dela, e aí ela vai mexer na gaveta de camisa do marido, e ela acha a tal da blusa da faculdade que ele tava procurando, e ela fica muito tentada a jogar a camisa fora, só que ela não joga. E também uma das brigas que ela tem com o marido é a quantidade de roupas que ela tem, e ele fica
fica reclamando com ela, tipo, meio que ridiculariza ela sobre isso. Só que ele mesmo tá sempre com roupa velha e rasgada. Então, enfim, gente, coisa de casal que não se ama mais, né? E aí eles estão ali se aprontando pra sair e a Emma, que é a filha deles, chega e ela tá muito nervosa, ela tá, tipo, chorosa, assim. E ela fala pra mãe que tá muito preocupada porque naquela noite ela sonhou que um monstro comeu os pais dela enquanto eles estavam viajando. A Claire fica tipo, não, Emma, relaxa, tipo, fica confortando, né, a filha. Só que, no fundo, ela fica com o cu na mão. Por quê? A filha dela é meio sensitiva, tipo, ela sonhou com a morte do avô logo antes do avô morrer. Então, a Claire fica tipo, não, filha, é só um sonho, mas no fundo ela fica meio, meu Deus, será que o monstro vai me devorar? E aí, enfim, eles vão mandar as crianças pra casa da irmã da Claire, que é a Penny, pra eles irem viajar, né? E aí o Noah, de novo, vai reclamar com a Claire sobre a porra da camisa, porque ela achou, mas ela não entregou a camisa pra ele só de ódio, né? E ele fala que ela perdeu a camisa dele, e ela fala, tipo, tá na caralho da gaveta. E ela pensa, meu Deus, esse casamento não tem mais salvação, sabe? Tipo, claramente eles se odeiam. A irmã da Claire chega pra buscar as crianças e o filho deles vai felizão, mas a menina ainda tá abalada com a história lá do sonho. E a Penny, né, que é a tia, fica consolando ela. E antes deles irem embora, a Penny vira pra irmã e pergunta se ela já contou alguma coisa pro Noah. A Claire diz que ainda não, e a gente ainda não sabe o que é, mas isso vai voltar depois. Ela diz que vai contar pro Noah essa coisa antes deles irem viajar, que eles vão passar pra buscar os amigos e tal, e antes deles fazerem isso, ela vai contar pra ele, e ela tá com aquele sentimento, assim, um pressentimento ruim em relação a essa viagem, ela tá com uma intuição ruim, mas ela fica tipo, é por causa do sonho da Emma, eu só tô sendo paranoica e tal. Claire e a Noah, então, vão começar a viagem. Eles vão na minivan da Claire. O Noah, de novo... Gente, o Noah é insuportável. Tipo, ele é muito chato. Tudo ele reclama com a Claire. E ele fica tipo, ai, nossa, sua mala tá muito mais cheia do que a minha. Tipo, God forbid uma mulher quer levar as coisinhas dela pra viajar, sabe? Mas enfim. E aí ele fala que ele vai dirigir porque a Claire dirige muito mal. Ai, gente, ele é muito chato. E aí, durante o trajeto, né, eles pegam a estrada e antes deles buscarem os amigos, a Claire fala pro Noah que ela reservou quartos separados pra eles nessa viagem. E isso é, né, a tal coisa que ela tinha que contar pra ele. O Noah fica meio constrangido com aquilo, especialmente porque eles estão indo com amigos, sabe? E os amigos dele vão perceber que eles estão em quartos separados, mas ela diz que vai ser bom pra eles darem um tempo, assim, né? Cada um ter seu espaço, eles vão dormir melhor, enfim. E a Claire se pergunta, será que ano que vem eu vou conseguir viajar sem o Noah? Será que a gente vai estar casado até lá? Pelo andar da carruagem parece que não, porque, meu Deus, eles se odeiam demais. O Noah e a Claire, então, vão buscar a Lindsay, que é a melhor amiga da Claire da época da faculdade. A Claire vê que a Lindsay tá toda gostosona, assim, que ela tá super feliz. O Noah não presta atenção em porra nenhuma, porque ele é um homem insuportável. E a Lindsay fala muito sobre o novo namorado dela, que é o Warner. Ele é um cirurgião plástico, a ex-namorada dele faleceu de câncer. E aí o Warner chega e a Claire fica tipo, meu Deus, que sabor, tipo, ele é muito gostoso. E aí, enfim, eles meio que fazem conversa casual, assim, fala como eles se conheceram, nanã. Gente, esse livro até que tem bastante personagem, então lembrando que na maioria dos vídeos, assim, quando eu lembro, mas em quase todos, eu tô colocando uma listinha com o nome dos personagens na descrição do vídeo, tá? Então, durante o vídeo, se vocês ficarem perdidos, tipo, não lembro mais quem é essa pessoa, não lembro mais quem é fulano, tem na descrição a listinha falando quem é cada personagem. E na descrição também vai ter o link do livro pra vocês comprarem, quem gostar. Peço que, pra quem for comprar, compre com esse link da Amazon, porque é o meu link e eu ganho uma pequena comissão em cima da compra de vocês. Continuando, a Claire, conversando, né, com a Lindsay e o Warner, ela começa a lembrar do começo do relacionamento dela com o Noah. E a gente vê que eles também se conheceram na faculdade. Eles saíram algumas vezes, e aí uma vez eles foram comer comida tailandesa. E a Claire, na época, não sabia que o Noah detesta comida tailandesa. Mas ela relembra isso e relembra sobre como, quando eles começaram a ficar juntos, né? Quando eles se beijaram a primeira vez, a Claire sentia muita faísca com o Noah. E ela não se sentia assim com ninguém há muito tempo. Porque o ex-namorado da Claire, antes do Noah, também morreu. Ele morreu num acidente trágico, ele morreu afogado. Ele também tinha traído a Claire antes de morrer, então ela tava superando isso ainda. E o Noah foi tipo, nossa, eu consigo amar sim outra pessoa, sabe? Mas no presente,
repente, ela pensa sobre como ela não lembra a última vez que o Noah beijou ela. O outro casal chega, que é o Jack e a Michelle. O Jack era colega de quarto do Noah na faculdade. O Noah fez faculdade de física, ele é físico, e o Jack é o total oposto dele. O Jack é um músico super boêmio, assim. E no começo, quando a Claire conheceu o Noah e o Jack, ela, na verdade, gostou do Jack. Ela tava interessada nele. Então tem meio que essa coisa de, tipo... Que merda. A Michelle, que é a esposa do Jack, é o total oposto dele também. Ela é uma advogada super bem sucedida e ela é advogada de divórcio. O Jack tentou levar uma arma pra essa viagem, porque o lugar que eles vão é um resort meio que no meio do mato, assim. E o Jack ficou tipo, ai, vamos caçar. Mas a Michelle ficou, não vamos não. Ela não deixou ele levar uma arma. Enfim, ela não gostou dessa ideia. E a Michelle é bem workaholic, assim. Tipo, ela tá indo nessa viagem, mas ela fala sobre trabalhar na pousada, sabe? Ela quer trabalhar, ela é viciada em trabalho, enfim. No próximo capítulo, a gente tem o retorno do narrador anônimo. Ele fala sobre como, na infância, ele passou muito tempo no carro verde Dodge da mãe dele. E aí ele lembra de uma situação específica quando a mãe dele foi fazer compra no mercado e deixou ele sozinho dentro do carro. E o carro tava super quente e ele começou a sufocar ali dentro daquele calor extremo. E ele pensou em abrir a porta, mas ele sabia que a mãe dele ia ficar muito puta e ele ia sofrer as consequências disso. Até que uma mulher apareceu, uma mulher aleatória, assim, tava passando, e ajudou ele a sair de dentro do carro. Quando a mãe dele volta, ela fica puta com essa mulher e fala pro narrador que essa mulher podia ter chamado o conselho tutelar por ele estar sozinho dentro de um carro. E tipo assim, sim, né, Mona? Realmente, vamos evitar deixar crianças sozinhas em carros quentes, mas enfim. O narrador fica arrasado com aquilo porque a mãe diz que isso ia fazer ele ficar longe do pai. E aí fica bem claro que esse narrador anônimo idolatra o pai dele. A gente volta pra perspectiva da Claire e ela quer muito ir no banheiro, só que o Noah, antes deles saírem de casa, ele ficou tipo, ai, vai no banheiro, hein, porque eu não vou parar não, hein. E ela ficou tipo, não vou nada. E aí agora ela quer ir no banheiro e não quer falar pra ele que quer ir no banheiro porque não quer dar razão pra ele. E aí ela fica tipo, ai, vamos parar pra abastecer. Só que o Noah percebe que, tipo, ela quer ir no banheiro, que ela tá usando isso de pretexto, e aí ele fica acusando ela. Enfim, eles têm muitas picuinhas, né? Como eu falei, ele também é um insuportável do caralho. Só que agora os amigos dele estão no carro, né? Então a Lindsay, ela fica um pouco incomodada com o subtom da voz do Noah, tipo, claramente ele tá sendo muito passivo-agressivo, e ela fica tipo, ah, não, eu preciso ir no banheiro, então, por favor, vamos parar. E aí, eles param pra ir no banheiro, a Claire vai no banheiro e tal, e aí o Jack chega pra Claire e fala que o Noah trata ela muito mal e tal. E aí, ele beija a Claire. E ela ficou tipo, eu reservei quartos separados e tal. E aí a gente descobre que a Claire tá tendo um caso com o Jack, melhor amigo do marido dela. Ai, gente, she's just a girl, sabe? A Claire diz que ela se sente péssima por estar traindo o Noah com o Jack. Realmente, né? Assim, coitada. Eu passo um pano pra ela? Sim, porque eu odeio o Noah. Mas ela tá errada? Sim, também. E ela relembra como que esse caso começou, né? O Jack tem uma empresa de reforma. Ele é construtor, né? Assim. E ele tava ajudando a reformar a cozinha da casa da Claire e do Noah. E aí, um dia, ele tava lá e as crianças estavam no acampamento. O Noah tava trabalhando e eles ficaram sozinhos. E aí o Jack começou a falar sobre o casamento dele com a Michelle, falando que não tava indo bem porque ela é muito fria e ela sempre prioriza o trabalho e ele não gosta disso. E aí, quando já tava quase acabando a obra, tipo assim, durante toda a obra eles estavam meio que com uma tensão sexual entre eles. Aí, quando tava quase acabando, no penúltimo dia, ele foi lá e beijou a Claire pela primeira vez. E aí, pelos últimos 4 meses, eles estão se encontrando escondidos. A Claire acredita estar apaixonada pelo Jack, ela realmente acha que ele é a pessoa certa pra ela e não o Noah, mas ao mesmo tempo ela sabe que o Jack nunca vai se divorciar da Michelle, principalmente porque a diva é advogada de divórcio, né? Então ela vai acabar com a raça dele se eles se divorciarem, tipo, ela vai levar tudo. Então, assim, ela sabe que o caso deles vai acabar, é uma coisa que tem data de validade, não dá pra viver assim pra sempre, mas ela tá aproveitando enquanto dá, né? Quando ela volta pro carro, o Noah tá de mau humor, pra variar, e ele fala que ia deixar os vidros abertos. Ai, gente, coisa de homem. Ele tá mexendo assim no GPS e o Warner fala que ele tem um mapa de papel
vintage, mas o Noah fala que não, que ele vai seguir realmente o GPS, só que o Warner fala que logo, logo eles vão perder o sinal do celular, porque esse resort que eles vão é meio que no meio do nada, assim, então eles vão ficar sem sinal e por isso que ele levou o mapa de papel. A Claire fica bem apreensiva com aquilo, principalmente por conta dos filhos, né, ela não quer ficar incomunicável, mas ela mandou uma mensagem pra irmã dela e ela fala que talvez eles fiquem incomunicáveis até chegar à pousada, mas quando chegar lá vai ter Wi-Fi, então ela vai aparecer, sabe? Ela vai reaparecer se ela sumir. A viagem continua, eles já estão há 2 horas na estrada e eles param pra comer num restaurante, assim, de beira de estrada. A Claire e a Lindsay vão ao banheiro e a Lindsay tá tentando contar alguma coisa pra Claire, mas a Michelle entra bem na hora. E essas 3 mulheres, elas não se dão tão bem assim. A Claire e a Lindsay são muito amigas, só que elas não se dão tão bem com a Michelle. Elas até tentam engatar uma conversa, mas assim, meio que o santo não bate. Elas também já tentaram sair pra jantar com a Michelle antes, mas elas só realmente não se dão bem. De volta à mesa, a Claire quer pedir hambúrguer e batata frita, e a Lindsay fica tipo, nossa, o cheiro de hambúrguer é muito bom. Só que o Warner fica, ai, é muito calórico, né? Sério, não tem nada que me dá mais ick num homem do que homem que conta caloria. Desculpa. Enfim, a Claire fica meio com aquilo, ela fica meio red flag, mas o Warner fala que ele e a Lindsay estão treinando pra uma maratona, então eles têm que tomar cuidado, né, com o que eles comem e tal. Só que é zero a vibe da Lindsay, sabe? A Claire fica tipo, eu acho que a Lindsay não combina muito com essa história de maratona. E ela se surpreende que a Lindsay cede. E ela deixa o Warner meio que cuidar do que ela tá comendo, porque a Lindsay acaba pedindo, assim, uma salada sem molho, sem nada. E ela fica muito, meu Deus, ela tá se moldando por esse homem, sabe? Enfim, eles estão ali comendo, conversando, e a Michelle conta uma história sobre um cliente que tentou contratar um matador de aluguel pra matar a esposa. Porque esse cara tinha traído a esposa, e aí, não satisfeito, ele também queria matar ela. Só que ele acabou sendo pego e foi preso e tal. O Jack, ouvindo aquilo, fica meio pálido, de novo pensando no impacto que o divórcio ia ter na vida dele, né, que ele ia se fuder, basicamente. E aí eles estão conhecendo o Warner, né, e ele menciona o hospital que ele trabalha. E o Jack fala que tem um amigo que trabalha nesse mesmo hospital, e aí o Warner fala que vai procurar esse amigo dele e vai falar, ah, você conhece o Jack, né, e tal. E aí também eles falam sobre o trabalho da Claire. A Claire é professora de educação especial. Ela cuida de crianças neurodivergentes ou com alguma deficiência. O Warner fala que é um trabalho muito nobre. Assim, ele fala, pô, muito legal que você faz isso, mas eu nunca ia conseguir. Tipo, nossa, que legal, você é uma fodida. Ele fala que é muito repetitivo e muito cansativo e, enfim, não é a vibe dele. Só que a Claire toma aquilo como ofensa e ela fica, ah, você coloca um monte de silicone igual também, é repetitivo também. E aí o Warner nega, eles têm meio que uma picuinha assim, e ele insinua que a Lindsay devia colocar silicone. Cuidado com os homens que vocês conhecem na rua, tá, gente? Mas, enfim, a conversa, né, vai continuando. Eles debatem sobre se é certo mentir pra crianças sobre o Papai Noel e a Fada do Dente. O Noah começa a falar que esses sonhos que a Emma tem, né, de monstros e tal, acontecem porque a Claire insiste em falar pra Emma que essas coisas são reais. Só que os outros concordam com a Claire e ficam tipo, cara, não tem nada de errado em manter um pouco de magia na vida de uma criança, né, e tal. E aí o Noah fica puto e sai do restaurante. Sério, gente. Eu odeio muito ele. E aí a Claire também sai do restaurante, ela vai tomar um ar, ela não vai atrás do Noah, ela só realmente vai esparecer um pouco. E a Lindsay segue ela. E ela fala que viu a Claire beijando o Jack. E a Claire admite, ela fala, realmente, eu sou uma pessoa horrível, mas a Lindsay fica, ai, amiga, é sobre isso. E ela fala pra Claire terminar com o Noah e ela acha que o Noah já sabe do caso, sabe? A Lindsay fica, cara, eu tenho certeza que ele sabe, termina logo isso. E a Claire promete que vai contar pra ele quando eles voltarem da viagem. Se eles voltarem, né? Quando eles voltam pro carro, o clima tá meio tenso. De novo, a Claire começa a pensar no relacionamento dela com o Noah e onde que tudo começou a dar errado. Ela acha que foi depois do nascimento da filha deles. Ela fica tipo, essa criança estragou tudo. Brincadeira, ela não fala isso não. Mas, enfim, ela pensa, o Aidan, que é o primeiro filho deles, né? O filho mais velho, tornou as coisas um pouco mais complicadas, mas foi depois que a Emma nasceu que tudo foi realmente por
água abaixo. A Emma chorava muito, ela era uma criança muito chorona, e o Noah não ajudava em porra nenhuma, nem com a criança, nem com as tarefas domésticas, sendo que ele e a Claire trabalhavam em tempo integral, tá? Não era tipo, ele trabalhava e ela não, então é por isso. Não, eles dois trabalhavam igualmente, só que ele não ajudava em nada, porque ele é um inútil. E aí o Noah foi se afastando cada vez mais da família e da Claire como casal, né? Antes eles saíam, eles dois e tal, e eles pararam de fazer essas coisas. E a Claire tá doida pra viver essas férias, ir pra casa e falar pro Noah que acabou, né? Terminar com ele. E eles continuam na estrada, e quando o Noah sai da via principal, né? Ele sai da rodovia, o sinal do GPS cai porque eles ficaram sem sinal. Eles então começam a seguir o mapa em papel que o Warner levou, e eles até ficam um tempo dirigindo, só que o Noah tá muito inseguro com o caminho, ele não sabe se tá no caminho certo, então ele estaciona, assim, ele para a van por um tempinho, e aí quando ele tenta ligar de novo, o carro não liga. O carro morreu. Ele olha ali embaixo do capô, mas parece que a bateria do carro tá descarregada. Eles não têm outro carro por perto, assim, não tem ninguém passando pra fazer uma chupeta, que é uma possibilidade, né, quando a bateria do carro acaba. Então, eles decidem ir andando o resto do caminho. Como eu disse, são mais ou menos 3 quilômetros, são 2 milhas. O Jack tem uma mochila com alguns suprimentos, assim, comida e tal, então ele leva. A Lindsay e a Claire estão bem inseguras de entrar na floresta, porque é no meio do nada, realmente, assim, eles iam ter que atravessar uma floresta. Mas qual é a outra opção, né? Não tem. Eles estão sem sinal do celular, o carro tá sem bateria, vão fazer o quê? Esperar ali até alguém, casualmente, talvez aparecer? Não tem realmente o que fazer, então elas decidem ir. Enquanto elas estão caminhando, a Claire pergunta pra Lindsay sobre os comentários desagradáveis do Warner, né? Especialmente em relação ao corpo da Lindsay, né? Limitar o que ela come, falar do silicone, enfim. Mas a Lindsay super defende ele, ela fica bem na defensiva, então a Claire prefere recuar porque ela tem medo de afastar a amiga falando mal do namorado dela. Pra quem já passou por essa situação sabe que é bem possível. A Lindsay conta pra Claire que ela acha que o Warner vai pedir ela em casamento durante essa viagem, e a Claire fica, cara, não tem nada que eu possa fazer pra impedir, sabe? Então, faz o L. Enquanto elas estão caminhando, a Claire fica com vontade de fazer xixi, ela vai se agachar perto de um tronco, assim, pra mijar, e ela acaba tropeçando em uma árvore, e ela vê que tem umas marcas de garra que estão bem baixas, assim, no tronco. Uma coisa estranha. Tipo, não parece que um urso faria aquelas marcas. Então ela fica meio inquieta vendo aquilo, mas eles continuam andando. 3 horas se passam e eles ainda estão caminhando, sendo que era pra ser só 2 milhas. Eles claramente estão bem perdidos e tá anoitecendo. A Lindsay faz eles pararem pra descansar, né? Eles estão todos bem cansados àquela altura. Eles só têm uma garrafa de água, que é a do Jack. E aí todos eles bebem, tipo, microgoles da garrafa pra economizar o máximo de água possível. A Lindsay fala que eles estão perdidos, mas os homens, o Jack e o Warner, eles ficam insistindo que não, eles sabem onde eles estão, ele tá chegando, é aqui na frente, civilização ali, ó. A Lindsay tá bem exausta, principalmente porque claramente ela não tem comido muito, mas eles continuam andando. Ela e a Claire ficam conversando no caminho, e elas ficam falando, tipo, ai, a gente vai chegar e vai pedir serviço de quarto. A Lindsay claramente tá com muita fome, e a Claire fala que o Jack, na mochila dele, ele tem carne desidratada, que é bem comum, assim, nos Estados Unidos, o americano come bastante isso. Eu acho meio nojento, sinceramente, mas a Claire fala, né, você pode comer isso, mas a Lindsay diz que o Warner não ia deixar ela comer, e ela fala que a Claire não entende. Eles então veem, assim, um arbusto que tem umas frutas que parece mirtilo, né, blueberry. A Claire fica, cara, não come isso, porque a gente não sabe exatamente que fruta é essa. Quem já viu Jogos Vorazes jamais comeria. Mas a Lindsay come algumas de qualquer jeito, porque, de novo, ela está faminta. O próximo capítulo é na perspectiva daquele narrador sem nome. Essa pessoa se lembra do jardim da mãe, que tinha muitos mirtilos, framboesas e belladonna, que é uma fruta que parece mirtilo. E aí, uma manhã, a mãe dele preparou pra ele e pro pai café da manhã e colocou essas frutas dentro do cereal dele, só que ele não confiava muito na mãe, ele ficou meio suspeito, então ele jogou essa fruta no chão, e aí o gato da mãe dele, que era um gato que a mãe dele amava muito, tentou pegar essa fruta e a mãe dele segurou e ficou tipo, não come isso, pelo amor de Deus, e o narrador sabia que a mãe amava muito esse gato, então ele fica, cara, essa fruta é belladonna, e belladonna é uma fruta venenosa. O pai do narrador fica tipo, para de palhaçada, come essa porra. Mas ele sabe que o pai nunca ia acreditar nele se ele falasse, tipo, eu acho que minha mãe tá tentando me envenenar, porque a mãe dele nunca quis ter filhos. Então ele acha que a mãe dele tá querendo matar ele porque ela não gosta de ser mãe. Voltando à perspectiva da Claire, o sol está se pondo e eles ainda não acharam a pousada. A Claire pergunta pro Jack se eles estão chegando e ele fica tipo, espero que sim.
E ele percebe que ela tá com frio, então ele dá o moletom dele pra ela. Quando eles voltam, assim, pra perto do grupo, a Lindsay tá sentada e ela tá claramente passando mal. O Noah questiona a Claire sobre ela estar usando o moletom do Jack. Ele fica tipo, eu ia ter te dado meu moletom se você pedisse, mas ela tem dúvidas quanto a isso. E aí a Lindsay começa a gritar, ela começa a berrar do nada. Ela diz que ela viu um urso. Só que os amigos ficam tipo, tu não viu não, Mona. Tenho certeza que tu não viu um urso aqui. Mas ela tá agindo de uma forma muito estranha, ela tá muito paranoica e tal. E a Claire fala que ela comeu essa tal dessa fruta que elas não sabiam o que era. Quando ela meio que descreve o que é a fruta, o Jack fala, meu Deus, deve ser essa fruta belladonna, né? Que é a fruta que tem veneno, não sei o quê. E ela comeu de 10 a 15, porque, de novo, muita fome. E isso é o suficiente pra matar um adulto. E aí, então, a Lindsay desmaia e ela começa a ter uma convulsão. Depois que ela para de se debater, o Warner vê que ela não tá respirando. A Claire continua tentando ver se o celular tem sinal pra ligar pra emergência, só que não tem. Ela acha que viu uma barrinha de sinal no celular do Noah, mas ninguém conseguiu ligar pra ajuda. O Warner até tenta reviver a Lindsay, ele fica fazendo, né, massagem cardíaca nela, só que ela acaba realmente morrendo, não teve o que fazer. A Claire, obviamente, fica devastada, porque a melhor amiga dela acabou de morrer na frente dela, e ela fica gritando nos braços do Jack, que fica confortando ela. A Michelle fica tipo, gente, bora continuar andando, bora. E a Claire fica revoltada com aquilo. Ela fica, porra, você quer que eu continue andando? Minha melhor amiga acabou de morrer. Ela não quer deixar o corpo da Lindsay pra trás, mas o Jack e o Warner concordam com a Michelle e falam que eles precisam sim continuar andando pra eles não morrerem também. A Claire acha muito estranho a falta de luto do Warner, né? Tipo, ele tá muito de boa, sendo que a namorada dele acabou de morrer. E aí o Noah faz a primeira coisa legal esse livro inteiro, e ele fala pra Claire que se ela quiser ficar com a amiga mais um pouco, né? Se ela quiser ficar ali perto do corpo, chorando, enfim, processando o que aconteceu, ele fica com ela, sem problema. Mas ela diz que não, que é melhor eles realmente, assim, seguirem com o grupo, né? Pra eles não se separarem de todo mundo. E ele fala que tá feliz por ela não ter comido nenhuma fruta. Eles ficam caminhando por mais 1 hora, e aí a Claire começa a ouvir gritos de mulher. Eles olham, assim, procuram ao redor, e a Michelle tá caída no chão, ela torceu o tornozelo, ela não consegue andar, e aí eles começam a discutir sobre o que fazer, mas então eles decidem acampar por aquela noite ali onde eles estão, e eles veem umas pegadas de animal ali por perto, e eles ficam, vamos acampar aqui essa noite, e aí de manhã a gente segue as pegadas pra tentar achar uma fonte de água. Eles então começam a meio que montar um acampamento ali com o que eles têm. A Claire continua arrasada pelo que aconteceu com a Lindsay, e ela tá muito preocupada com os filhos também, porque ela tá incomunicável há horas. Ela oferece arrumar meio que uma caminha pra Michelle, que tá muito de má vontade, porque ela claramente não gosta da Claire, mas ela aceita. E a Claire até tenta conversar com a Michelle, ela fica tipo, uma vez eu torci o tornozelo também, antes do baile de formatura, foi uma merda e tal. Mas a Michelle tá cagando baldes pra ela, tipo, ela não dá atenção nenhuma pra Claire. O Jack e o Noah acendem uma fogueira, e o Jack tá meio que comandando ali o acampamento, ele que tá organizando a maior parte das coisas, porque ele foi escoteiro na infância, então ele tem umas noções de como sobreviver na mata, porque é isso que o escoteiro aprende, né? Eu acho. A Claire acha que houve um lobo uivar, mas ninguém confirma isso, tipo, ninguém mais escutou, só ela, então ela fica, será que eu tô ficando doida? O Jack diz que pode ser um coiote, mas não tem coiote raivoso ali naquela região, mas o Warner fala que tem sim, e eles ficam meio que numa discussão assim. Eles estão no meio da mata de noite, né? Então tem muito bicho, a Claire já tá toda picada de mosquito, mas o Jack tinha repelente na mochila dele. E aí eles começam a conversar sobre isso, e ela se surpreende porque o Noah sabe o tipo sanguíneo dela, sendo que nem ela mesma sabia. Mas ela é O positivo, e mosquitos ficam mais atraídos por sangue O positivo, e isso é verdade, porque eu também sou O positivo e mosquito sempre me ataca. E um parênteses aqui, pra quem não sabe, a Freida McFadden é médica, ela é neurocirurgião, neurologista, sei lá, ela é alguma coisa de cérebro. Sempre que eu lembro dessa informação, eu acho muito chocante, mas enfim. Eles acabam bebendo todo o resto da água, o Noah não bebe tudo que era parte dele pra deixar um pouco pra Claire. Assim, eles começam a correr risco de morte, e ele começa a ser legal com ela. A Claire ainda tá presa na história de, putz, minha melhor amiga morreu, né? Então, ela fala pra eles falarem cada um a sua lembrança favorita da Lindsay. A Claire fala de uma história da faculdade, na época que o ex-namorado dela que faleceu traiu ela. A Lindsay invadiu a cozinha do dormitório lá da faculdade pra fazer biscoitos pra Claire. O Jack fala sobre uma vez que ele e a Lindsay comeram brownie juntos. A Michelle não tem nada pra compartilhar. Ela fica tipo, ela tinha um cabelo bonito.
E o Noah fala sobre como, quando ele foi pedir a Claire em casamento, né, ele começou a procurar o anel, a Lindsay que ajudou ele a escolher e a buscar o melhor preço, enfim. O Warner também não tem nenhuma lembrança. E ele fala que nunca cogitou pedir a Lindsay em casamento. Isso deixa a Claire muito abalada, porque ela percebe que a melhor amiga dela passou os últimos meses da vida presa num cara que não queria nada com ela e é um escroto, sabe? E aí eles vão dormir, né? Porque não tem nada pra fazer. A Claire fala que ouviu outro uivo e o Noah diz que dessa vez ele ouviu também. E aí eles vão dormir. A gente corta pra outro capítulo na perspectiva do narrador sem nome. Ele fala sobre uma vez na infância que ele tava praticando tiro no quintal com o pai dele e ele é muito bom atirador. A mãe dele sai assim pro quintal e ela tá toda arrumada e perfumada. E o narrador tem uma breve vontade de apontar a arma na cara da mãe e atirar nela. Saudável, né? Mas o pai dele abaixa a arma e ele não parece ter percebido a intenção do filho, né, de atirar na mãe, mas a mãe dele sabe que ele teria atirado se ele pudesse. Voltando pro grupo, é o dia seguinte, a Claire acorda toda dolorida, né, porque eles dormiram no chão e ela tá desidratada. Ela, o Warner e o Noah estão acordados e eles ouvem o Jack chamando pela Michelle. Ela desapareceu no meio da noite. Eles olham pegadas assim no chão que parecem ser dela. E aí o Jack revela que ele levou sim a arma dele. Lembra que ele queria levar e a Michelle não deixou? Ele levou sim. Então ele pega a arma e eles começam a procurar ela. E enquanto eles estão procurando, eles acham bastante sangue no chão, nas árvores. É uma grande quantidade de sangue, mas eles não acham a Michelle. Eles pensam, será que foi um animal? Mas o Jack acha que não, porque ela teria gritado, né? Se ela estivesse sendo atacada por um animal, ela teria gritado, eles teriam escutado. Eles também não entendem como ela teria levantado e andado com o tornozelo torcido, sendo que no dia anterior ela falou que não conseguia andar. O Warner fica, a Michelle tá morta, vamos seguir em frente. Só que o Jack quer continuar procurando. O Jack chega a ameaçar o Warner com a arma, eles têm meio que uma picuinha ali, mas o Noah convence ele de abaixar a arma e eles decidem continuar buscando pela Michelle, mas a Claire sabe que agora o Warner e o Jack são, tipo, inimigos. Principalmente porque, assim, nenhum deles conhecia o Warner, né? Ele é namorado da Lindsay. Então, eles não têm apego nenhum a esse macho. Tipo, se ele tá fazendo merda, eles vão odiar ele. Eles estão procurando pela Michelle e a Claire tropeça de novo numa árvore que tá com marca, que parece de garra. É bem similar à que ela tinha visto antes com a Lindsay, então ela acha aquilo muito estranho. Na base da árvore tem ainda mais sangue e a Claire tem muita sensação de que ela tá sendo caçada. Ela vê uma sombra, assim, nos arbustos, ela ouve um rosnado e ela sai correndo pra procurar o Noah. E ele vem ajudar ela, ele não vê nenhuma sombra, nem nada, mas ele fala que ele acha que a Michelle tá realmente morta, porque pela quantidade de sangue que eles viram ali na floresta, não tem chance nenhuma dela ainda tá viva. E aí, então, o Noah e a Claire vão procurar o Jack e o Warner. O Jack ia continuar ainda procurando pela Michelle, mas o Warner fala que eles deviam estar priorizando procurar água, pra eles que ainda estão vivos não morrerem de desidratação. O Jack fala que tudo bem, ele fala, beleza, mas depois a gente vai continuar procurando a Michelle. O Warner fica meio puto, mas a Claire fala, não, é isso aí, a gente vai fazer isso. Eles então começam a procurar pegadas de animal, enfim, algum rastro pra tentar achar água, como eles tinham falado no dia anterior. O Jack segue pegadas de o que parece ser um coelho até um lago, mas tá bem lamacento. Só que ele tem todo um kit lá, porque ele tava planejando caçar enquanto eles estavam na pousada, né? Ele ia sair pra caçar, então ele tinha levado umas coisas de acampamento. Ele pega a água e ele filtra usando uma fronha, e aí ele bota um comprimido que tira a bactéria da água. Só que esse comprimido demora 1 hora pra fazer efeito. E a Claire fica meio puta porque ela tá com muita sede. Só que não tem o que fazer, né? Ela de novo pensa nos filhos também, ela tá sentindo falta deles, ela tá preocupada. E ela quer sair daquela floresta, sabe? É só isso que ela quer. E aí, enquanto eles estão ali esperando a água purificar, o Warner fala pra eles olharem o mapa e tentar achar a bendita da pousada. O Warner fala que eles não estão conseguindo achar a Michelle, então a melhor coisa a se fazer é ir até a pousada e pedir ajuda lá. O Jack tá claramente abalado com isso, né? A esposa dele desapareceu, aparentemente morreu, mas ele não quer falar sobre isso com a Claire. A Claire pede pro Warner ajudar ela a planejar o funeral da Lindsay, só que ele diz que tava planejando terminar com ela e ele não quer planejar funeral nenhum. É um doce de homem, né? Um doce de pessoa. Ele também, de novo, meio que menospreza o trabalho da Claire como professora e o Noah fica muito puto com aquilo. O Noah puxa a Claire e o Jack e fala que eles deviam deixar o Warner pra trás. Ele fala, vamos nós três, deixa esse homem pra lá, que ele é um chato, um insuportável,
Ele também acha que o mapa do Warner tá errado e a bússola do Jack também, porque ele ficou olhando por onde o sol nasceu, por onde o sol se pôs, e ele vê que eles estão meio que andando em círculos. O que faria realmente sentido, né, por conta daquele tronco lá que a Claire viu. Só que a Claire não quer se separar do grupo, né? Porque ela tem muito medo de acontecer o que aconteceu com a Michelle. E o Noah, surpreendentemente, concorda com ela. De novo, voltamos para um capítulo na perspectiva do narrador sem nome. Ele relembra uma memória de quando voltou da escola com um piolho. E aí a mãe dele, querida, queimou todas as roupas dele e raspou a cabeça dele. Amor de mãe. E aí, no dia seguinte na escola, ele sofreu bullying e ele deu um soco no moleque que zoou ele. Voltando ao grupo, horas se passam e eles ainda estão perdidos na floresta. O Warner fala pro Jack atirar num pássaro pra eles assarem e conseguir comer. Só que o Jack fica muito nervoso porque o Warner fica meio que provocando ele erra o tiro 2 vezes. E aí o Jack e o Warner ficam meio que brigando pela arma e o Noah acaba pegando pra acalmar a tensão, porque brigar por uma arma ainda por cima não é muito legal, né? E aí eles continuam caminhando. Durante o livro a gente vai tentando ver quem é esse tal desse narrador sem nome, né? Fica meio que implícito que talvez seja um deles. Então, por exemplo, a gente viu o narrador sem nome aprendendo a atirar e que ele tinha ótima mira. E agora o Jack erra. Aí faz a gente pensar, será que era ele ou não? Enfim, coisas de Freida McFadden, né? Àquela altura já é o segundo dia deles ali na floresta, né? Então a Claire começa a pensar que ela vai morrer ali. Ela fica, cara, eu nunca mais vou ver meus filhos. Eu vou morrer aqui, sabe? Acabou minha vida. E ela fala isso pro Noah. Ela fala que tá muito ansiosa com isso, principalmente por conta das crianças e tal. Mas ele diz que não, que ele vai levar ela pra casa com segurança. Do nada, o Noah virou um maridão. Teve transtorno de personalidade esse homem. E eles estão caminhando, eles veem um coiote todo estraçalhado. Tipo, claramente algum bicho maior que um coiote comeu o coiote. E isso assusta muito a Claire, porque tem um bicho maior do que um coiote ali na floresta com eles. Só que Noah continua. Não, Claire, eu vou te levar pra casa. Fica de boa, fica tranquila. A essa altura já tá anoitecendo de novo, então eles montam um acampamento pra passar outra noite na floresta. E aí eles estão procurando coisa pra fazer fogueira e o Jack chama a Claire pra conversar. A Claire pensa muito no fato de que ela sempre foi apaixonada pelo Jack, né? Antes de gostar do Noah, ela já gostava dele e essa paixão ficou meio que adormecida até eles começarem a ter o caso deles. E ela realmente é muito apaixonada por ele. E ele fala pra ela que ele tava observando o céu e ele viu que a bússola dele tá realmente errada. Ele viu a estrela do norte e a bússola dele não tá apontando pro norte. Então ele sabe que tá errado. E ele vê que a bússola, na verdade, é meio inconsistente. Às vezes ela funciona, às vezes não. E ele acha que ou o Warner ou o Noah tem algum tipo de imã que tá atrapalhando a bússola. E aí a gente, como leitor, começa a pensar, tipo, será que alguém tá fazendo isso de propósito, né? Algum deles é o narrador e tá realmente fazendo eles ficarem presos naquela floresta. Ele também fala pra Claire que ele pensou sobre a conversa que ele teve com o Warner, sobre, eu tenho um amigo que trabalha lá no hospital, e o Warner tinha falado, sim, sei quem é, vou falar com ele. E aí ele lembra que o amigo dele não trabalha naquele hospital. Então o Warner mentiu que ele conhecia uma pessoa que não conhece. E assim, gente, sinceramente, eu não acho isso tão suspeito, porque eu já fiz isso várias vezes, pessoalmente. Tipo, sabe quando alguém fala, tu conhece fulano? Aí você fica, não. Aí a pessoa fala, você conhece ciclano? Aí você fica, não. Aí quando a pessoa fala a terceira ou quarta vez, você conhece não sei quem? Aí você fala, sei quem é. Só pra acabar com a conversa? Não? Só eu? Tá bom. Enfim, eles dois começam então a desconfiar do Warner, principalmente depois do desaparecimento da Michelle, né, que foi muito estranho, mas o Jack também suspeita do Noah. A Claire pergunta pra ele sobre a Michelle porque ela ficou com ciúme, que depois que a Michelle torceu o tornozelo, o Jack foi super amoroso com ela, tipo, foi super carinhoso com a esposa dele, e ela achou isso estranho. Ai, gente, ela é meio doidinha, né? Mas ela fala sobre como todo o caso deles foi uma mentira, porque tudo isso foi baseado na suposta falta de amor do Jack pela Michelle, né, que ele falava que não amava ela, mas não podia se divorciar. E aí, quando ela tava mal, ele super ajudou ela, então, na verdade, ele tava mentindo e ele ama ela sim. E aí ela devolve o moletom dele e fica puta da vida. Sério. Ai, gente. Normal ela não é, né? Enfim, eles estão ali se preparando pra passar mais uma noite ali no acampamento. A Claire sente frio porque ela devolveu o moletom que ela tava usando pro Jack, então dessa vez o Noah dá o moletom dele pra ela. E aí o Warner e o Jack começam a brigar de novo. Eles brigam meio que por tudo, né? E o Jack tava cutucando assim a fogueira e aí o Warner fica falando pra ele parar e eles começam a discutir e aí a discussão fica escalando até o Jack confrontar o Warner sobre o desaparecimento da Michelle. Ele fala, tipo, porra, minha esposa
moça desapareceu. Claramente pode ter acontecido uma coisa muito ruim com ela, a gente não faz ideia do que aconteceu e você nem se importa. E o Warner fica, cara, ela morreu, aceita, sabe? Aceita que dói menos. E eles estão discutindo e o Jack tenta pegar a arma. Só que o Noah tá com a arma e ele fala pra eles se acalmarem, né? Ele não deixa nenhum dos dois pegar. E aí o Jack então sai pra dar uma volta, espairecer. O Warner continua atacando o Jack e a Michelle, falando um monte de merda. E o Noah fica defendendo, né? O amigo. E o Warner diz que no dia seguinte eles deviam seguir pra norte. E o Noah concorda. Finalmente o Warner falou uma coisa de útil. E aí eles estão indo dormir. E o Noah abraça a Claire porque ela tá com muito frio. E ela, pela primeira vez em muito tempo, sente vontade de dizer que ama o Noah, mas ela não fala. E eles estão dormindo até que eles acordam com o som de tiros. A gente volta para a perspectiva do narrador sem nome e ele fala sobre as regras da casa dele na infância. O jantar era às 6 horas, ele devia limpar o prato, devia voltar direto para casa depois da escola, devia frequentar a igreja todo domingo, podia assistir meia hora de TV nos finais de semana e devia fazer as orações dele todas as noites antes de dormir. E se qualquer dessas regras fosse quebrada, o narrador era punido. Quando o pai dele estava em casa, as punições eram coisas normais, tipo, vai dormir mais cedo, ou não vai ter sobremesa. Mas quando ele ficava sozinho com a mãe dele, as punições eram claramente sádicas. Um dia ele voltou da escola mascando chiclete e a mãe dele fez ele ficar em pé na neve por horas até que os dedos das mãos e dos pés dele ficassem dormentes. E aí quando ele finalmente foi permitido entrar em casa, né? A mãe dele deixou ele entrar em casa. As mãos dele estavam em carne viva por causa do frio e a mãe ainda fez ele preparar o próprio jantar. O narrador esperava que a professora dele da escola fosse perceber as bolhas nas mãos e mandasse ele para a enfermaria, mas ela não percebeu. Ele também foi procurar a blusa favorita dele e ele encontrou ela amassada com um chiclete dentro, que é mais uma punição da mãe dele. Voltando pro grupo, a Claire acorda com um som de tiro e ela acorda o Noah. O Jack e o Warner desapareceram, então o Noah vai procurar eles. A Claire insiste em ir junto e eles encontram o Jack ajoelhado em alguma coisa que parece sangue. Ele tá com a arma, mas ele diz que não atirou no Warner. O Jack diz que ele acordou, o Warner não tava lá e ele saiu pra procurar ele. E ele atirou aquela vez, né? O som de tiro foi porque ele achou que tinha visto um coiote. Perto do sangue que o Jack encontrou, a Claire vê de novo as marcas de garras na árvore. E ela se lembra do sonho da filha dela, né? Sobre o monstro devorando os pais. E ela, de novo, tem aquela sensação ruim de que aquilo é um mau presságio. E eles decidem, então, ir procurar o Warner, principalmente porque o Warner que tá com o mapa. Quando eles estão procurando pelo Warner, a Claire tá perto do Noah e ela pergunta pra ele se ele acredita que o Jack atirou num coiote. O Noah diz que não tem certeza e ele fala pra Claire que o Jack era muito infeliz no casamento dele com a Michelle e que ele tá achando o desaparecimento dela muito suspeito. Ele também fala que o Warner disse pra ele que viu o Jack entrar na floresta com a Michelle na noite que ela desapareceu, depois que todo mundo tinha ido dormir. O Noah diz que ele não quer acreditar que o Jack seria capaz de fazer essas coisas, sabe? De machucar a Michelle ou machucar o Warner, mas é tudo muito suspeito. E a Claire fica, cara, será que eu vou sair viva dessa floresta? Eles estão seguindo pro norte, só que eles estão sem mapa. Então a Claire, o Jack e o Noah percebem que eles estão sem comida e o Jack tá no último comprimido dele de purificar água, então em breve estarão sem água também. Eles reabastecem a garrafa e tomam golinhos, né, racionando ali a água, mas eles precisam beber porque eles estão andando, enfim, estão ficando desidratados. A Claire acha que a irmã dela já deve ter percebido que alguma coisa tá errada, porque ela desapareceu, né, não falou dos filhos, nada assim, e ela tá nessa esperança de que a irmã dela sabe que aconteceu alguma coisa e ligou pra polícia e tem gente procurando eles. E aí eles estão andando e eles veem uma cabana. Não tem nenhum carro ali por perto, então o Jack quer entrar na cabana, porque provavelmente tá vazia. A Claire tá com o cu na mão, mas o Jack abre a porta. E aí a gente corta pra um capítulo do narrador sem nome. Ele se lembra de uma noite que ele ouviu os pais dele discutindo por conta de uma suposta infidelidade do pai dele. Ele culpa muito a mãe por ter afastado o pai. O pai dele sai de casa e ele vai procurar o rifle, a arma do pai dele, e ele encontra, mas tá trancado, então ele não pode usar contra a mãe. Ele estava 100% planejando atirar na mãe por ela ter afastado o pai da vida deles. E ele desce e vai fazer um sanduíche pra comer.
tô com fome aqui. E aí ele ouve um barulho alto vindo do quarto da mãe. Ele entra lá e ele vê a mãe dele caída no chão. Ela tá claramente inconsciente e tem 4 frascos vazios de remédio pra dormir do lado dela. E ele sabe que se a mãe dele não tiver o estômago lavado agora, se ele não ligar pra ambulância e ela foi levada pro hospital agora, ela vai morrer. E aí o que ele faz? Passa por cima dela e vai comer o sanduíche dele. Ele deixa ela morrer. O grupo chega na cabana e tá aparentemente vazia e silenciosa. A Claire começa a fuxicar ali, ela vê que tem água encanada e isso dá um levante neles, né? Eles ficam muito felizes de achar água. Todos eles bebem água até que eles veem um sanduíche parcialmente comido em cima da mesa. Então, claramente, alguém esteve ali recentemente. A geladeira também tá cheia de comida fresca. Então, obviamente, alguém mora ali ou morava até pouco tempo atrás. Eles ficam procurando por um telefone, mas não tem. O Noah faz sanduíches pra ele, pra Claire e pro Jack. Eles comem e continuam investigando ali a cabana. Mas a Claire ainda tá matutando aquele sanduíche deixado ali pela metade. Porque, porra, quem começa a comer um sanduíche, larga assim e vai embora, sabe? Não faz muito sentido. E ela começa a se perguntar o que aconteceu com o dono dessa cabana. O que aconteceu que ele largou aquilo ali e foi embora, sem mais nem menos. Eles decidem, então, esperar ali, né, que eles têm abrigo, têm água, até a suposta equipe de busca encontrar eles. De novo, eles estão na esperança de que a irmã da Claire chamou a polícia e que estão procurando por eles. A Claire vai olhar o quarto que tem ali na cabana e claramente é o quarto de um homem, porque tem um jeans de homem, assim, um jeans masculino largado, assim, e tem uma bíblia também. A Claire fica levemente aliviada, ela sente um pouco de conforto quando ela vê a Bíblia, porque ela cresceu indo pra igreja com a família dela. O Noah também é cristão, não praticante, mas também é cristão. Então ela pega a Bíblia pra folhear, né, dar uma olhada naquilo. Só que ela vê que cortaram a parte de dentro da Bíblia, as páginas de dentro, e tem um espaço ali pra guardar uma arma. A Claire fica abalada com aquilo, ela larga assim a Bíblia, cai no chão, faz um barulho, o Noah vai perguntar o que aconteceu, mas ela não conta pra ele o que ela descobriu. O Noah vai deitar na cama pra descansar e a Claire sai da cabana pra espairecer, tomar ar fresco, como se já não tivesse tomado ar fresco suficiente nos últimos 2 dias, mas beleza. Quando ela sai, ela vê marcas de garras na parede da cabana, iguais a que ela viu nas árvores, ou na árvore, né? Não sabemos se era mesmo ou não. O Jack encontra ela e ele fica tipo, cara, vem ver esse negócio aqui atrás da cabana. E ela tá meio desconfiada dele, né? Ela tá meio suspeitando dele depois daquele papo que ela teve com o Noah, mas ela vai ver o que é. Atrás da cabana tem uma caminhonete. E dentro da caminhonete tem um homem morto. Esse homem tá sentado no banco do motorista e claramente é o dono da cabana. O Jack diz que acha que ele foi esfaqueado recentemente porque o sangue ainda tá meio molhado e tal. Mas as chaves da caminhonete estão desaparecidas, porque a ideia dele era tirar o corpo lá de dentro e pegar a caminhonete pra achar a civilização, mas estava sem chave. A Claire fica muito assustada com aquilo e ela quer contar pro Noah, só que o Jack convence ela de não fazer isso. É foda, porque a Claire tá numa sinuca de bico, né? O Noah fala pra ela que o Jack é suspeito, o Jack fala que o Noah é suspeito, e ela fica tipo, em quem eu acredito? Ele faz com ela a mesma coisa que o Noah fez sobre o Jack. E o Jack fica, eu acho que o Noah é o assassino, por isso, isso e isso. O Jack fala que a minivan da Claire era nova, só que a bateria parecia mais velha, parecia mais antiga do que o resto do carro, e o Noah pode ter colocado uma bateria velha lá, que já tava pra descarregar, pra manipular a situação. Como que ele ia prever exatamente onde a bateria ia morrer? Não sabemos, né? Essa teoria é meio falha, mas beleza. Ele fala que a água que eles beberam na primeira noite tinha gosto de giz, e foi na noite que o Noah abriu mão do gole dele pra Claire beber. O Jack basicamente acredita que o Noah pode ter drogado todo mundo e feito alguma coisa com a Michelle, porque ele pode ter descoberto do caso, né, da Claire e do Jack, e ele matou a Michelle de raiva. Tipo, por que ele mataria a Michelle? Não faz muito sentido. Sei lá, pra mim faz muito mais sentido ser o Jack do que ser o Noah, mas beleza. E a Claire fala que o Noah não é capaz de algo assim, que, enfim, ele é uma boa pessoa, mas o Jack fala sobre quando o pai do Noah morreu, o Noah do nada deu um soco na cara do Jack, porque ele tava num estado meio catatônico, de luto, e ele tava muito abalado, e aí ele socou o amigo. Então a Claire, de novo, fica nessa sinuca de bico, de não sei o que pensar, não sei em quem acreditar. A Claire, o Noah e o Jack jantam juntos ali na cabana. O Noah diz que eles deviam conservar alguns dos alimentos frescos pra quando o dono da cabana voltar. A Claire, então,
pensa, o Noah não ia ter falado sobre o dono se foi ele que matou o homem. Aí eles começam a falar sobre como eles vão dormir e o Noah pede pro Jack dormir no sofá pra ele e a Claire dormirem na cama, só tem uma cama de casal e um sofá. E o Jack concorda, mas ele fica meio puto, aí ele sai pra dar uma caminhada de noite na floresta que 3 pessoas já desapareceram / morreram. Super inteligente. O Noah fica tipo, cara, por que o Jack tá tão irritado? E a Claire mente pra ele. Ela fala que o Jack tá achando que ninguém tá procurando por eles. De novo, omitindo pra ele sobre o dono da cabana tá morto, né? A Claire começa a falar com o Noah sobre como ela tá com muita saudade dos filhos. E o Noah tira uma foto que ele tem na carteira, que é a Claire com os filhos. E ela fica super emocionada, porque mesmo com o casamento deles em crise, né, na merda, ele ainda carregava essa foto pra lá e pra cá. E eles vão pro quarto. E o Noah fala pra Claire que vai lavar as roupas sujas dela no chuveiro, porque a água é fria. E aí nenhum deles quer tomar banho. Gente, eles estão dormindo na floresta há 2 dias e eles não querem tomar banho porque a água é fria. Sério, americano é muito porco, mano. Pelo amor de Deus. E ela concorda, tira a roupa e ele elogia ela. E aí eles se beijam. E a Claire pensa que, tipo assim, pô, essa viagem foi uma merda, mas talvez salve meu casamento. Tipo, poxa, 3 pessoas morreram, mas talvez o meu casamento esteja salvo. Voltamos pro narrador anônimo, agora ele já tá na faculdade. E é um final de semana que ele tava na faculdade e ele voltou pra casa pra visitar o pai dele. O pai dele não tava em casa quando o narrador chegou lá, então ele dormiu esperando. E aí ele acorda com o pai dele voltando pra casa com uma mulher. O pai tenta convencer essa mulher a ficar lá e fala, vem morar aqui comigo, mas a mulher não quer. E eles se beijam e o narrador vê que a mulher é a tia dele, irmã da mãe. Ele fica puto pra caralho que o pai dele tá ficando com a irmã da mãe morta dele. E ele confronta o pai por isso, mas o pai fala que ele não é o culpado pela morte da mãe, dizendo que o narrador também causou problemas no casamento deles. Pai do ano, né, gente? E aí o pai dele fala que eles tiveram que se mudar porque o narrador arrancou o olho de um colega de classe por ter zoado ele por causa de piolho. E aí, gente, é aquela situação que a gente viu, né, num flashback dele, que ele tinha piolho, aí o menino começou a fazer bullying com ele socou o olho do cara, na verdade ele arrancou o olho do menino. O narrador também matou o gato de estimação da mãe, então claramente ele é meio psicopata. E o pai admite que ele trancou a arma e parou de ensinar o filho a atirar porque ele tinha medo que o narrador matasse ele e a mãe. E o pai dele culpa ele pelo suicídio da mãe. E o narrador fica muito atingido com aquilo, sabe? Aquilo pega muito ele. Porque realmente ele ignorou, né, os momentos finais da mãe dele pra comer um sanduíche. E aí o pai do narrador fala pra ele ir embora e nunca mais voltar. E ele fica muito puto com aquilo. Então ele empurra o pai dele cai da escada e morre. Então ele decide ir embora, já que ninguém sabia que ele tava lá. Ele não tinha falado pra ninguém que ele ia. Então, provavelmente, pra polícia, quando encontrassem o pai dele, ia aparecer um acidente. Voltando pra Claire, a Claire e o Noah fazem amor e confessam os sentimentos deles um pelo outro. Ótimo timing, gente. A Claire fica com a consciência pesada por ela ter traído o Noah com o Jack. E ela acaba contando pra ele. E ele fala que já sabia. Ele assume a parte dele, né, pelo fracasso do casamento. Ele fala que também ele não era um bom marido. E ele admite que ele também beijou outra mulher pra se vingar da Claire. Só que depois que ele beijou essa mulher, ele percebeu que ele só queria a Claire e ele queria consertar a relação, né? Ele queria salvar o casamento deles. Ainda na faculdade, ele sempre fantasiou muito sobre estar com a Claire pra sempre, sabe? Envelhecer ao lado dela. E então ele perdoa ela pela traição com o Jack. E a Claire fala que sabe que quer ficar com o Noah e quer trabalhar no casamento. Chega de Jack, vai tudo ficar bem. O Noah dorme, só que a Claire não tá conseguindo dormir. Então ela levanta pra lavar as roupas deles. Porque ele ia lavar, só que aí eles começaram a funfar, e aí não lavou porra nenhuma, né? E aí, quando ela pega a calça do Noah, um canivete suíço cai do bolso. Ela fica muito desconfiada com aquilo, porque ela não sabia que ele tinha um objeto cortante e o dono da cabana morreu esfaqueado. Mas, de novo, ela fica meio que tentando se convencer que o Noah nunca faria nada daquilo, que não foi ele que matou esse homem. Então, ela coloca a faca numa gaveta em cima da cômoda do lado da Bíblia. Ela vai pra sala e o Jack tá lá e ela fala que pode lavar as roupas dele, mas ele fala que não precisa e fala pra ela, tipo, se alguma coisa acontecer, você grita que eu vou te proteger. No dia seguinte, ela acorda na cabana do lado do Noah, e é meio estranho aquilo pra ela, porque fazia muito tempo que eles não dormiam abraçadinhos e tal. Eles também estão num lugar estranho, né? E ela levanta e ela vai olhar a gaveta. E o canivete sumiu. O canivete não tá lá. Imediatamente ela acha aquilo muito suspeito, ela vai procurar o Jack.
Ela não encontra ele, então ela vai falar com o Noah sobre isso. E ele diz, o Jack provavelmente só foi caminhar. Só que quando a Claire sai pra varanda, ela vê sangue. E aí ela começa a pensar que o Noah mentiu e planejou os assassinatos como vingança pelo caso dela com o Jack. E ela começa a correr. Ela sai correndo. Na caminhonete, ela acha o corpo do Jack com um tiro na testa. Ela ouve uma voz falando pra ela virar, porque ela tava olhando, né, o Jack, e aí tem uma voz atrás dela falando pra ela virar. Quando ela vira, o Warner tá lá apontando a arma pra ela. A Claire tá crente que o Noah e o Warner estavam trabalhando juntos nesse plano, só que quando ela volta pra cabana, né, o Warner manda ela voltar, ela vê o Noah lá sentado com outra pessoa apontando a arma pra cabeça dele. Quem é essa pessoa? A Lindsay. A Lindsay é o narrador anônimo. Então, esse tempo todo, nessa história aí que a gente acompanhou da mãe abusiva, que cometeu suicídio assistido, né? A morte do pai, essa infância complicada, era da Lindsay. A Lindsay fala sobre como, quando ela conheceu a Claire, ela achava que ela era a pessoa mais aberta e mais gente boa do mundo. A Claire amava a Lindsay de uma forma que ela nunca tinha sido amada antes, né? Os pais dela claramente não gostavam muito dela. E ela nunca contou a verdade pra Claire sobre essa infância problemática dela, porque ela tinha medo da Claire se afastar dela. As duas eram muito próximas na faculdade, e quando o namorado da Claire traiu ela, a Lindsay ficou muito revoltada. Durante o verão, a Lindsay, sem querer, esbarrou nesse cara, realmente encontrou ele do nada, e ela afogou ele. Lembra do ex-namorado da Claire que traiu ela e se afogou, morreu? Então, a Lindsay que matou. Mais tarde, ela também matou um outro namorado infiel de uma outra amiga dela, ela atropelou ele, e desde então ela já matou vários homens, mas ela acredita que todos eles mereceram morrer. Diva. A Lindsay também foi a mulher que o Noah beijou, lembra? Que ele falou, eu beijei uma mulher, mas eu percebi que eu só queria você. Então, foi a Lindsay. Foi um dia que, ela foi na casa deles devolver um brinco que tinha pegado emprestado, e eles se beijaram. Ela ficou muito abalada com aquele beijo e ficou ainda mais abalada quando ela descobriu que o Jack e a Claire estavam tendo um caso. E ela não descobriu na estrada, tá? Porque ela falou, eu vi vocês se beijando. Ela já sabia. Ela viu uma mensagem do Jack no celular da Claire. A Lindsay se sentiu muito traída com aquilo, porque ela sempre achou que a Claire era uma pessoa leal. Então ela decidiu organizar essa viagem mortal pra floresta. Ela estava num fórum online perguntando sobre venenos que não aparecem em autópsia, e aí o Warner respondeu, e foi assim que eles se conheceram. Eles tinham contado uma história de que eles se conheceram porque o saco de mercado do Warner rasgou e ela ajudou ele, uma história completamente inventada. Eles realmente tiveram um envolvimento ali sexual, mas a Lindsay não confiava nele. Passou um tempo, ela procurou ele de novo, ela explicou a situação e ele aceitou ajudar ela a dar uma lição de moral na Claire, no Noah e no Jack. Eles então imprimiram um mapa falso e fizeram as marcas das garras, lembra que a Claire ficava vendo? É eles que fizeram aquilo com faca. Quando a Claire vê a Lindsay apontando uma arma pro Noah, ela fica completamente chocada. De primeira, ela fica aliviada pela amiga dela não estar morta, mas ela fica pera, ela tá viva, mas ela tá apontando uma arma pro meu marido. Que porra é essa? E ela fica horrorizada quando ela percebe que a Lindsay participou dos assassinatos. A Claire pergunta, o motivo, e a Lindsay deixa o Noah confessar que a mulher que ele beijou foi a Lindsay, porque ele queria ferir a Claire como ela feriu ele, beijando o melhor amigo dele. O Noah até tenta falar mais do que isso, mas a Lindsay manda ele calar a boca, e ela fala que tem muito nojo da Claire e do Noah, e ela revela que foi ela que matou o ex-namorado da Claire. A Claire, coitada, ficou horrorizada com essa história da melhor amiga dela ser uma louca psicopata. E aí a Lindsay faz aquela coisa de vilões, que ela expõe todo o plano dela. O plano dela é matar a Claire e incriminar o Noah pelos assassinatos, alegando ciúmes do caso da Claire com o Jack, pra polícia parecer que era o marido enraivado fazendo isso. A Claire fica desesperada pensando nos filhos dela crescendo sem os pais e acreditando que o pai é o assassino, Ela fecha os olhos, ela ouve um tiro e ela fica apavorada pensando que o Noah foi morto. Só que quando ela abre os olhos, ela vê que a Lindsay atirou no Warner. A Lindsay fala que ele era um risco, porque a polícia já tinha as digitais dele no sistema, e ela pretende incriminar ele e falar pra polícia que ela sobreviveu porque ela se fingiu de morta. A Claire tenta apelar pra amizade delas duas. Ela fala pra Lindsay, você não é como seu pai. E a Lindsay até fala, eu não queria te matar. Eu gosto de você, tu é minha amiga. Mas agora tu já sabe demais, porque eu te contei toda a história, E aí, quando a Lindsay aponta a arma pra Claire, o Noah ataca ela com o canivete suíço. A Claire pega a arma do Warner e segura, tremendo, obviamente, mas aponta pra Lindsay. O Noah toma a arma dela,
de novo apontando pra Lindsay. Só que a Lindsay tinha sido esfaqueada, né? O Noah atingiu ela com o canivete, então ela já tava completamente fraca, sangrando, e o Noah fala pra Claire virar de costas pra não ver a melhor amiga morrer. E aí nós temos um epílogo. A Emma, que é a filha da Claire, tá abraçando a mãe quando ela volta pra casa. Toda a família dá um abraço coletivo, né? Os filhos, a tia, a Claire, o Noah. A irmã dela fala sobre como ela realmente já estava suspeitando que alguma coisa estava errada na primeira noite, quando a Claire não reapareceu, mas a polícia só fez alguma coisa quando a pousada disse que realmente eles não apareceram, né? Que eles perderam a reserva. A polícia chegou 10 minutos depois do Noah esfaquear a Lindsay, porque a Lindsay tinha ligado pra polícia antes falando que o Warner estava ameaçando eles com uma arma pra fortalecer o álibi dela, né? De que o Warner ia ser o culpado. O verdadeiro nome do Warner era Donald Regis e ele era procurado em vários estados por outros assassinatos. A Lindsay sobreviveu, tá? O esfaqueamento. E ela foi presa por 4 assassinatos. Jack, Michelle, Warner e o dono da cabana. A Claire tem sentimentos muito confusos em relação a Lindsay. Ela acha que decepcionou a amiga de alguma forma. Mas enfim, naquela noite a Claire e a filha estão preparando comida lá pra família. A filha conta que o Noah disse ter planejado uma caminhada sozinho com o Jack. E isso deixa a Claire um pouco desconfiada, porque o Noah disse pra ela que ele faria qualquer coisa pra reconquistar ela. E aí, então, ela vai revistar a bolsa do Noah, que ele levou pra viagem, e ela realmente acha um imã. Lembra que o Jack tava suspeito de que alguém tava mexendo na bússola? Realmente era o Noah. Ela fica tentando se convencer de que a Lindsay que botou aquilo ali pra incriminar o Noah, né? Naquele plano lá de fingir que ele era o cabeça da situação. Eu não sei se ficou confuso, mas pra esclarecer, a Lindsay fala na frente do Warner que o plano dela era deixar o Noah tomar a culpa por tudo, né? Só que na verdade o plano dela era deixar o Warner tomar a culpa por tudo. Só que ela só revela isso depois que ela mata ele, né? Enfim, a Claire fica muito inquieta com aquilo, principalmente porque o Noah tinha aquele canivete, mas ela decide não perguntar. Ela fica, quer saber? Pela primeira vez em muito tempo eu tô feliz no meu casamento, eu vou deixar isso quieto. O Noah também sobe pra ajudar ela a lavar roupa e fala que vai ajudar mais em casa agora. Precisou quase morrer pra se mancar, né? Mas beleza. A narração volta pra Lindsay e ela tá presa e ela vai cumprir muitas sentenças de prisão perpétua. O advogado dela acha que é possível alegar insanidade, ela ia ficar num hospital psiquiátrico, né? Mas as evidências de todos os outros crimes dela estão surgindo, então é bem improvável. E aí ela fala o seguinte, ela diz que ela se arrepende de ter se voltado contra o Noah e acha irônico ter sido esfaqueada com o mesmo canivete que deu a ele, porque ela estava nervosa de carregar o canivete quando eles pararam no posto de gasolina. Foi o Warner que colocou o imã no bolso do casaco do Noah. E a Lindsay pensa que a Claire vai encontrar isso e que isso vai ficar corroendo a mente da Claire e vai destruir o casamento dela. E é isso, gente. Eu gostei bastante desse livro quando eu li, como eu falei no começo. Eu realmente não consegui prever quem era o culpado da primeira vez. Relendo pra fazer esse vídeo, eu achei um tico mais previsível, mas eu já sabia a história, né? Eu acho que esse livro tem uns furos, assim, tem umas coisas que não fazem muito sentido, tipo, como que a Lindsay planejou o carro quebrar logo na floresta, como que eles sabiam onde era a cabana e como eles iam parar lá, sendo que nem o Warner e nem a Lindsay estavam no grupo mais, então não tinha como eles manipularem. Tem algumas coisas que é meio tipo, cara, como que isso teria acontecido? Mas se você ler sem pensar muito, sabe? Não vamos pensar muito, apenas aproveitar a farofa. É um livro que traz um entretenimento, é bom pra ressaca literária, como a maioria dos da Frida, enfim. E também é aquilo que eu já falei nos meus outros vídeos da Frida McFadden. Ela é uma escritora que ela segue uma fórmula muito parecida nos livros dela, então depois que você já leu muitos, fica bem fácil de prever o que vai acontecer, mas espero que vocês tenham gostado. De novo, o link do livro vai estar aqui embaixo. Eu também peço para, se aparecer para vocês a opção de hypar o vídeo, que vocês hypem, porque isso me ajuda a subir nos rankings do YouTube. Muito obrigada para quem viu ou ouviu até